Olá, eu sou o Leandro, professor de Ciências da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. O título dessa aula é Evolução das asas dos insetos. Nessa aula, eu vou falar sobre as características gerais dos insetos, desse grupo tão numeroso e importante para toda a biodiversidade de vida na Terra, bem como a evolução das suas asas, que foram as primeiras asas presentes em animais que se desenvolveram na escala evolutiva. Nessa figura eu mostro a filogenia do reino animal, ou seja, os 9 grupos de animais que existem na natureza. Os insetos, eles estão presentes dentro do grupo dos artrópodes. Artrópodes são animais que apresentam membros articulados. Artros significa articulação, podes significa pés, pernas. Esses animais foram também os primeiros, ao longo da evolução, que desenvolveram pernas articuladas. A articulação é essa dobra que tem entre os membros. No nosso caso, por exemplo, entre o braço e antebraço. É possível que nós mexamos essa articulação, esse encontro dos membros. E os primeiros animais a desenvolverem pernas articuladas, repito, foram os artrópodes. Dentro dos artrópodes, o grupo mais numeroso, que tem maior biodiversidade, são os insetos, que é tema dessa aula. Bom, agora alguns exemplos de insetos. Nós temos um pernilongo, também chamado de mosquito. Nós temos um problema de saúde pública, que são os insetos, os pernilongos hematófagos, aqueles que chupam sangue e podem transmitir doenças, como a dengue, a febre amarela, zika vírus, chikungunya, entre outros. Comportamento hematófago de chupar o sangue das pessoas. Lógico, tem muitos pernilongos que têm comportamento não hematófago, herbívoro, muitos sugam seivas produzidas a partir de plantas. Nós temos também moscas, que também é um problema de saúde pública, porque pode ser vetor de doenças. Moscas, elas podem pousar em lixo, em esgoto. Bactérias, vírus podem subir no corpo delas e ela pode trazer até a gente, pousando em alimentos, até mesmo na água, contaminando-os. Nós temos uma borboleta, uma função ecológica muito importante como agente polinizador de plantas, de flores. Temos formigas, um gafanhoto, cupins, traça dos livros. Esse é um inseto que não apresenta asas. A maioria dos insetos apresenta asas, esse não apresenta. E uma libélula, que possivelmente é um dos mais antigos insetos terrestres. Outros insetos. No canto superior esquerdo nós temos um piolho, que, ao exemplo da traça dos livros e da pulga que se encontra abaixo, são insetos que não apresentam asas. Nessa figura tem um piolho grudado num cabelo. É um inseto hematófago também. A pulga, como eu já citei, outro inseto que não apresenta asas, também tem comportamento hematófago. Bom, nós temos na figura do meio, na parte superior, uma barata d'água se alimentando a partir de um peixe. É um inseto aquático, dentre vários outros insetos. Insetos podem estar distribuídos em vários tipos de ambientes. Este fica em ambiente aquático. Então ele pegou esse peixe no ambiente aquático e trouxe para sobre um galho de uma árvore e está se alimentando dele. No canto superior direito nós temos uma vespa, uma barata e um besouro. Os artrópodes é o grupo que tem maior biodiversidade dentre os animais. Dentre os artrópodes, os insetos é o grupo que tem maior biodiversidade. Dentre os insetos, os besouros, ou seja, os coleópteros, é o grupo de insetos que tem maior biodiversidade. Existe mais besouros, diferentes espécies de besouros, do que qualquer outro tipo de inseto existente na Terra. Bom, agora as características gerais dos insetos. Insetos, como eu já citei, são artrópodes. Já citei também que artros significa articulação, podes, pés. Animais com pernas articuladas, como estamos observando nessa figura da direita. Diversidade. Como eu citei, os insetos é um grupo dentre os artrópodes que tem a maior biodiversidade. E citei também que os besouros, ou seja, os coleópteros, é um grupo de animais dentro dos insetos que tem a maior diversidade biológica na natureza. Hábitat. Qual que é o hábitat ou o habitat? Hábitat ou habitat é o local onde o animal passa a maior parte do tempo. Nesse local ele se alimenta, ele se reproduz, ele passa grande parte da sua existência no seu hábitat. E qual que é o hábitat dos insetos?
diversificado. Tem insetos que vivem na terra, tanto em regiões úmidas quanto em regiões secas, em florestas, sobre rochas, sobre árvores. Outros vivem em ambientes aquáticos, como em lagos, rios, lagoas, mares, oceanos. A divisão do corpo de um inseto é sempre três partes: a cabeça, o tórax e o abdômen. Se não tiver três partes, não é um inseto. Na cabeça, nós observamos os órgãos sensoriais: antenas, olhos, um aparelho mastigador. Lógico, tem órgãos sensoriais que não ficam na cabeça, mas a cabeça geralmente é uma região de concentração desses órgãos. No tórax, nós observamos a presença ou não de asas. Alguns insetos têm asa, inclusive a maioria tem, outros não têm. Insetos têm sempre três pares de pernas, sempre. Se tiver mais ou menos, não é um inseto. E o inseto tem um abdômen mais desenvolvido geralmente do que as outras partes do corpo. Lembrando só também, todo inseto sempre tem um par de antenas. Outras figuras, outros exemplos de insetos. Do lado esquerdo nós temos uma mariposa, observamos um par de antenas, asas, cabeça, olhos. Ele tem três pares de patas, mas estamos observando somente duas. Uma borboleta, nitidamente observamos cabeça, tórax e abdômen. Um par de asas, um par de antenas, três pares de pernas e tem um aparelho bucal, uma língua sugadora que tem a função de sugar a seiva, o néctar produzido a partir das flores. E abaixo nós temos uma formiga, com cabeça, tórax e abdômen. No tórax, três pares de perna, uma cabeça com um par de antenas, que todo inseto tem, olhos e outras estruturas. Bom, o tema dessa aula é também a evolução das asas dos insetos, que, como eu já antecipei, foi o primeiro grupo de animais que desenvolveram asas ao longo da evolução. Mas como que se deu isso? Bom, primeiramente, esses insetos habitavam um ambiente aquático e não tinham asas. Isso por volta de 600, 700 milhões de anos. Para que pudesse os insetos vir para a Terra, era necessário que houvesse matéria orgânica, ou seja, plantas. As primeiras plantas vieram para a Terra a partir da evolução das algas verdes, desenvolvendo as briófitas. Isso se deu por volta de 500 milhões de anos. As briófitas vindo, alguns insetos acompanharam, com a oferta de alimento e nenhuma competição no ambiente terrestre. Essas briófitas, elas habitavam ambientes principalmente úmidos e sombreados, já que elas não se adaptavam muito bem a ambientes mais secos, porque elas tinham uma baixa capacidade de absorção de água a partir de solos não tão ricos em água, na oferta desse recurso natural. Com a evolução das pteridófitas, que foram plantas que tinham vasos condutores, foi possível que essas plantas habitassem ambientes mais secos e esses mesmos vasos condutores permitiam que elas crescessem. E aí sim, a partir das pteridófitas, cerca de 400 milhões de anos, começaram a desenvolver florestas na Terra. Com essas florestas, aumentou a diversidade de insetos. Esses insetos, até antes de desenvolver essas florestas de pteridófitas, eles habitavam principalmente as regiões mais baixas, onde tinha uma oferta de folhas de árvores que poderiam servir como fonte de alimento. E outros insetos se alimentavam de insetos mesmo, sendo carnívoros. Com o surgimento das pteridófitas grandes, surgiu uma oferta de alimento na parte superior dessas copas. Muitos insetos escalaram essas árvores em busca desses alimentos. Outros insetos desenvolveram asas, que facilitavam esse acesso. Além disso, esses insetos com asa poderiam se alimentar de outros insetos, como o caso, nesse exemplo, nessa figura, as libélulas, que são animais carnívoros. Lógico que as libélulas ancestrais daquela época, 350 milhões de anos, eram muito diferentes das libélulas atuais. Elas poderiam chegar até 70 centímetros de envergadura de extremidade a extremidade da asa desse animal. Além disso, esses insetos desenvolvendo asas, era possível fugir de predadores que ficavam principalmente no ambiente mais próximo do solo, como por exemplo, esse animal que estamos vendo aí nessa figura. Certamente foi o primeiro anfíbio. Anfíbio, atualmente nós temos sapo, rã, perereca,
a cobra cega, a salamandra, animais carnívoros, que esses insetos voando poderiam ter maior chance de fugir desses animais que saíram da água naquele ambiente. Lembrando que anfíbio, anfi significa dois, bio vida, animais de duas vidas. Um animal que tem uma fase larval dentro da água, no caso o sapo é o girino, e uma fase fora d'água ou no ambiente, na interface entre a água e o ambiente terrestre, que é o sapo na fase adulta. Nessa figura, esquematiza como que seria essa floresta de pteridófitas há 350, 300, 400 milhões de anos atrás. Bom, vamos aprofundar um pouco na libélula atual, o hábito dela. Lógico, como eu disse, talvez possivelmente o ancestral da libélula atual foi o primeiro animal com asas que apareceu na escala evolutiva. Por volta de 300 milhões de anos isso. Lógico, eu também citei que a libélula ancestral era muito diferente da atual no que se refere ao tamanho. Ela poderia chegar até 70 centímetros de envergadura. Possivelmente foi o maior inseto que já existiu. Ele tem um hábito carnívoro, a libélula tem um hábito carnívoro. Ela pode se alimentar de outros insetos voadores, como moscas, mosquitos, abelhas e até insetos maiores como borboletas. Ela tem uma vantagem evolutiva muito importante que são olhos laterais, que aumenta o campo visual desse animal. A libélula ela apresenta uma asa com comportamento levemente antiquado, no que se refere à movimentação. Ela só pode movimentar para cima e para baixo. Diferente de outros insetos que pode ter movimentação para frente, para trás, em outros sentidos. Mesmo assim, isso não torna esse animal lento no que se refere ao voo, ao deslocamento. Ela pode atingir a velocidade de até 30 km por hora no seu voo. Percebam que a pata, as pernas da libélula, tem a função de aprender, de prender a presa. Nessa figura ela está prendendo uma borboleta e com o seu aparelho bucal mastigador está devorando essa borboleta. Bom, esse era o conteúdo que eu queria ter transmitido, espero que tenham gostado e bons estudos a todos.